Bom, eu sou a Milena, psicóloga, coach, praticante de barra de Access, o que mais é possível, né? E hoje estou aqui, quero também dar as boas-vindas a todo mundo que está aí, participando, assim, tá vendo que o assunto é uma curiosidade que não só eu tenho, mas várias pessoas têm. E eu queria começar com uma frase que eu estudei, fiz dever de casa. Meu Que povo não bom, que bom. Meu povo quer passar e ficar, se assim desejar. Hoje estou recebendo a Cris Marins, que se intitula bruxa, sacerdotisa, cigana, cartomante, filha de Oxum. Apresentar-se assim não é para qualquer uma, né? Seja bem-vinda, Cris, e explica por que você você se define com essas escolhas, né? Que a maioria torce o nariz quando ouve, né? Cigana, filha de Oxum e bruxa. É muita Fala. minoria, né? É. É. Então, boa noite a todos que estão aí assistindo. Muito feliz de ter a presença de todos vocês aqui conosco. É uma experiência nova para mim, mas estou feliz de poder estar participando, porque é como você diz, né? Eu levanto muitas bandeiras e levo muitas bandeiras que são consideradas questões tabu para a sociedade. O povo cigano foi a primeira bandeira que eu resolvi realmente abraçar. E ser bruxa, ser cigana, ser sacerdotisa é algo que cada uma de nós que carregamos o povo cigano dentro de nós temos essa vertente, né? Você vai sempre ouvir muito falar de magia cigana, de ciganos envolvidos com questões mágicas, ocultas, com os oráculos, com todas essas práticas, né? Com os astros, a todas essas questões que são envolvidas também com as minorias têm a presença do povo cigano lá junto de todas essas questões que são maravilhosas e que eu me identifico demais. Desde criança me identifico com todas essas questões e o povo cigano foi algo que surgiu na minha vida há 13 anos e que eu abracei com todo o meu amor. Defendo essa bandeira, essa causa, esse povo, apesar de não ser cigana. Mas gosto muito dessa cultura e desse povo. Mas de onde que veio esse amor, assim, ao povo cigano? Olha, como todas as pessoas, até os meus 23, 24 anos, eu tinha um pouco de medo. Né? A gente ouvia falar que roubavam criança, que roubavam dinheiro, que faziam perversões, bruxaria, magia. E, de repente, eu me encontrei muito envolvida em sonhos com esse povo. Eles começaram a abraçar a minha vida. Comecei a conhecer ciganos de sangue, né? Ciganos que estão aqui convivendo conosco e também os ciganos espirituais. Então, através dessa ligação que começou através de sonhos, de intuições e de encontrar mesmo com eles pelas ruas, eu fui me encantando com essa cultura, me encantando com a forma deles de ver a vida, me identifico muito com toda essa história sofrida, essa perseguição, essa marginalização, e eu acho que todos nós brasileiros, né, porque aqui existe uma grande mistura, uma grande miscigenação, e é isso, eu acabei sem nem nunca pensar por que eu entrei. Eu comecei a sonhar, comecei a estudar, a pesquisar, comecei a encontrar com eles pelo caminho, por essa jornada. A devoção a Santa Sara era muito grande e sempre, acho que foi fazendo parte de maneira tão espontânea que eu mesmo nunca parei para pensar como que eu mergulhei nisso, mas quando mergulhei também mergulhei de cabeça, né? Faço isso com todo o meu amor e acabei dedicando a minha vida, porque como muitos eu tinha planos de estudar, de trabalhar, eles chegaram na minha vida de uma maneira tão intensa que eu acabei virando cartomante de profissão. Eu não pretendia isso, né? A gente sempre deseja estar com uma carreira formalizada, mas simplesmente aconteceu. Foi algo que foi dado pelos deuses, eu digo, né? Foi dado por Santa Sara, foi dado pelos ciganos espirituais.
e tenho muito carinho, muito amor pelos ciganos da matéria também, né? Os ciganos que estão aí pelo mundo e que a gente está sempre em contato. É uma grande família. Uhum. Mas quando você se define cigana, o que você quer dizer com isso? Eu levo o estilo de vida. O estilo de vida romá, porque eu creio assim, não adianta você dizer que é e não agir como. Não adianta você empunhar uma bandeira somente com palavras. Eu vivo a minha vida muito pautada dentro daquilo que o povo cigano crê como bandeira de vida mesmo, né? Eu me visto com saia, hoje estou aqui de saia, de brinco, de colares, né, toda vestida, e esse é meu dia a dia, né? Quem me conhece sabe que dificilmente eu estou de calça ou estou de short, eu estou sempre de saia, sempre maquiada, sempre pintada, sempre trazendo a palavra do povo cigano, trazendo o entendimento para as pessoas desse. Eu acho que assim, as pessoas precisam olhar além da espiritualidade a questão cultural também. Então eu acredito que é essa bandeira que eu acabo sempre trazendo, né? Eu trabalho com ciganos espirituais, mas eles não são só isso, né? Eles são um povo, são uma cultura, precisam ser respeitados, precisam ser defendidos muitas vezes, né? Porque as pessoas confundem um pouco a questão religiosa com a questão étnica, e aí até vira uma questão racial também, porque alguns acampamentos, inclusive, são atacados por questões espirituais, né? As pessoas acham, cigano é só aquele que está na Umbanda, é só aquele que está nas casas espirituais, e não é um povo que está aí pelas ruas, mora em casas, tem uma vida, e muitos deles às vezes nem dizem que são ciganos por conta do grande preconceito, até agora religioso também, que envolve o povo cigano. Mas eu levo uma vida muito pautada por toda essa mecânica, né? A gente tem muito apreço pelos nossos idosos, muito apreço pelas nossas crianças, gostamos muito de respeitar a questão de família, a questão familiar. São as três grandes vertentes do povo cigano, né? É o nascimento, o casamento e o ritual de morte. Então, eu estou sempre buscando ensinar, buscando trazer esse conhecimento para todas as pessoas. Então, como é que é você começou a falar, né? Como é que é esse ritual do nascimento, do casamento e da morte? Que são datas tão importantes para o povo cigano. São muito importantes, porque, como eu disse, as crianças ciganas são o nosso futuro. Então, nós tratamos delas com todo amor, toda deferência, todo carinho. Quando uma criança cigana nasce, é uma grande festa, porque é a perpetuação da nossa raça, da nossa espécie, aqueles que vão trazer o futuro do nosso povo, do povo cigano. Então, quando uma criança nasce, ela passa por várias ritualísticas. A primeira delas é assim que a mãe recebe ela nos braços, soprar o primeiro nome no ouvido dela. Depois que esse nome é soprado, a mãe traz a conhecimento de toda a caravana o nome que ela vai usar para os seus iguais, que é para as pessoas de dentro da caravana. E 3 dias depois, logo depois que ela é apresentada à lua e que passa pelo banho de ouro, ela recebe o nome que vai ser apresentado para os gadiôs, para os não ciganos. Então, essa é a primeira ritualística que existe dentro do povo cigano. Depois, o ritual mais importante, e ele é também em seguida a esse nascimento onde a criança recebe seus 3 nomes, toma o banho de ouro, é apresentada à lua, a criança acaba, são esses 3, a criança acaba sendo compromissada, né? As crianças ciganas são casadas mesmo antes de poderem escolher. As famílias se combinam o dote, combinam o noivo, né? O menino, a menina procuram, combinam esse casamento e se casam, né? Isso é uma tradição. Hoje nem todos fazem isso, mas a grande parte das famílias ciganas ainda fazem assim. E aí, essas crianças já são prometidas desde pequenas, as famílias já lidam, já se conhecem, as crianças já se conhecem, crescem juntas, e logo depois, quando a menina passa pela menarca, tem a sua primeira menstruação,
ela já está apta a casar. Então, a cultura é que meninas muito jovens, às vezes de 9, 10, 11, 12 anos, já são prometidas e já casam assim que tem a sua primeira menstruação. E aí vem uma grande festividade, são pelo menos 3 dias de festa, 3 a 4 dias de festa, onde a noiva inicia o rito de branco e logo em seguida ela passa por uma festividade de casamento, tem toda uma ritualização, né? Existe o pacto de sangue que é feito, o corte, o amarrar os pulsos, o prometerem estar juntos, e logo em seguida eles vão para o momento que é chamado lua de mel, junto com os mais velhos da caravana. Na manhã seguinte é apresentado a prova de que a menina é virgem. Ainda existe muito isso dentro dos acampamentos e das culturas, principalmente nos Calon. Nos Rom já não é mais tão comum, a gente vai falar dos clãs daqui a pouco, mas ainda existe muito dentro dos Calon essa prática. E aí a menina, quando sai desse rito, a mulher já vira esposa, já sai de vermelho, né? Hoje eu estou aqui de vermelho representando as casadas, porque sou casada. Então, as mulheres já saem casadas de vermelho, usam o seu diclô, o seu lenço na cabeça, e aí são consideradas compromissadas e comprometidas. Aí, durante 1 ano, moram com a sogra. As mulheres vão morar com as suas sogras durante 1 ano para aprender, né? As mães já ensinaram tudo que precisavam ensinar, mas elas vão viver com a sogra para aprender como que esse marido gosta de ser tratado. Porque a sociedade cigana é uma sociedade extremamente patriarcal. Nós mulheres, nas sociedades ciganas, acabamos até sofrendo um pouquinho, porque é uma sociedade ainda muito focada no homem, muito focada na parte patriarcal. E aí, posterior a esse 1 ano, se ela já tiver engravidado, ela tem direito a ir para sua própria casa. Vai para sua casa. Pode falar. Um casamento, mas pode ser. Não consegui te ouvir. O marido, no caso, prometido, tem a mesma idade dela ou pode ser muito mais velho? Olha, costumeiramente é a mesma idade. Salvo quando a menina é devolvida, porque aí ela tem que aceitar qualquer tipo de marido, né? Porque as meninas podem ser devolvidas por alguns motivos, inclusive por gênio ruim. E são devolvidas e aí elas têm que casar com qualquer outro que queira casar com elas. Mas costumeiramente, como eu falei, já no nascimento dos filhos, eles já conseguem arranjar essa questão do casamento. É uma prática ainda realizada, né? Você vê muito para o interior e muito uma prática dos Calon. E logo depois que ela consegue ter os filhos e gerenciar toda a casa, eles vivem durante longos anos juntos, até que chega na parte da velhice, que é um outro pilar do povo cigano, são os nossos idosos. Os ciganos costumam dizer que os idosos são a nossa memória. Então, o idoso tem sempre um lugar de destaque dentro dos acampamentos, sempre um lugar de muito respeito. São os primeiros a comer, são os primeiros, e é uma coisa que me encanta muito no povo cigano isso, a maneira como eles tratam os seus idosos. Diferentemente da nossa raiz, né, do nosso povo que pega o idoso e coloca no asilo, jamais você vai ver isso dentro do povo cigano, porque inclusive as Cris Romani, que são julgamento cigano, né, a conduta de ética própria do povo, são presididas sempre pelos mais velhos. Então eles são assim de suma importância, por isso que dizem que são a memória do povo. E aí, quando um desses idosos, ou até mesmo quando um mais jovem morre, há um grande rito chamado Pomana Cigana, e ela acontece também, é um rito fúnebre, são 3 dias de ritualística também, para que esse morto seja reverenciado. Então, no ritual de morte, para a gente finalizar, né, que a gente vai falar da vida toda,
mas o ritual de morte leva 3 dias. As pessoas comem as comidas que o morto mais gostava, bebem, cantam, dançam em homenagem a esse morto. Depois tudo dessa pessoa que faleceu, algumas coisas são enterradas junto com esse morto, inclusive dinheiro é colocado em sua mão para que ele possa pagar o barqueiro, que é uma crença cigana. Mas, e as outras coisas são doadas para as pessoas mais próximas, que, como lembrança e recordação, mas todas as fotos são guardadas e a ritualística termina no último dia, onde aí sim os ciganos costumam chorar a morte de seus falecidos, né, daqueles que já se foram. É uma curiosidade que eu tenho também. E a menina com 9 anos pode casar, mas a questão da escolaridade, o estudo do cigano, como é que fica? Porque pois é. eles saem do local deles e migram para vários lugares, como é que fica? Então, é uma outra questão que tem sido a luta tem sido muito grande, porque como os ciganos são nômades e a grande maioria não tem residência fixa, é muito difícil matricular uma criança na escola. Fora isso, existem alguns grupos Calon que não admitem as crianças estudarem e aprenderem a língua nativa brasileira, ou italiana, ou de qualquer lugar que eles estejam. Geralmente, essas crianças aprendem o romanês, que é a língua tradicional cigana, e a maioria, principalmente no interior, não estuda. A maioria mantém-se analfabeta. Raros são os casos, e aí a gente pode trazer a conhecimento algumas ciganas que são já formadas, como a Miristanês, que chegou a se formar como advogada. São raríssimos os casos de mulheres que se formam e, quando a família é um pouco mais esclarecida, permite que as filhas estudem. Quando não, só o marido permite. Porque o marido pode permitir a mulher estudar. E é verdade que o marido pode vender a esposa? Não é comum. Ele pode devolver para a família, né? Mas eu nunca ouvi essa prática de vender a esposa. Inclusive o cigano, ele é muito apegado às mulheres, né? Eles são muito apegados às mulheres. Já vi práticas de casar com mais de uma mulher, mas de vender, não. Eles gostam muito das esposas e, quando não gostam, devolvem para a família de origem. Você falou que a questão da roupa, a roupa vermelha significa que é casada, né? Mas qual o significado das roupas ciganas? Que as pessoas nós achamos lindo, né? Sim. A mulher cigana, ela pode mostrar o colo à vontade. Inclusive, a mulher, quanto mais seios ela tem para a mulher cigana, mais bonito se torna. Assim como na bruxaria, há uma coisa de maternidade, há uma coisa de empoderamento da mulher com o colo. Porém, a saia é que tem essa questão de ser até a canela. A cigana não pode andar com a perna de fora, não deve, em respeito aos mais velhos, inclusive em algumas tradições, porque aí a gente vai falar das divisões de clã, nem segurar a saia para dançar, como a gente vê costumeiramente nas danças artísticas, pode. Porque o cigano considera a mulher como impura da parte da cintura para baixo. É chamado marimé. Então, eles procuram cobrir a mulher da cintura para baixo, né, por conta dessa questão de respeito aos mais velhos. Então, as roupas, as cores são as mais diversificadas. Né? Eu vou falar um pouquinho da questão da vestimenta. Vocês vão ver vestimentas bem diferentes de acordo com os clãs. Né? Os clãs Rom são clãs que têm, em algumas áreas, roupas muito coloridas, muito florais, muitas flores, muito verde, muito azul. São as roupas mais de cores mais sóbrias, né? Você vai ver bastante preto, bastante verde. Já as roupas dos Calon são as roupas mais coloridas mesmo. Você vai ver eles de verde água, de verde fluorescente, de vermelho, de azul, de amarelo, de rosa. Porque para os ciganos, cada cor tem uma representatividade. Cada cor
trabalha uma energia. O vermelho, ele vem com a mulher, depois do casamento, pelo sangue, né? Pela questão da força, da energia, da maternidade. Então, o vermelho, para nós ciganos, é isso. É a força de realização, é a energia, é aquela força que traz para você a vontade, o desejo de fazer as coisas e a realização dessas coisas através dessa cor. Já o branco é incrível, né? Muita gente não sabe, eu acho que vale a pena falar, é a cor que os ciganos são enterrados. O branco é o luto dos ciganos. Então, raramente você vai ver uma cigana toda de branco, totalmente de branco, porque o branco é o luto. Mas você consegue ver ciganas todas de preto ou com a roupa predominantemente preta, porque para os ciganos o preto é a proteção. O azul também é uma cor de força e proteção, e o amarelo é uma cor de prosperidade, assim como o dourado trabalha muito a fartura, a prosperidade. O verde é uma cor que trabalha predominantemente também a prosperidade, a fartura, mas numa outra vertente, como a abundância, né? A comida farta, a abundância é trabalhada no verde. O amarelo trabalha a prosperidade do ouro, né? Do dinheiro mesmo, e dá sorte para os ciganos, e o laranja trabalha muito a espiritualidade, trabalha muito a elevação espiritual, e também é uma cor de movimento, né, de energia. Então, cada vez que vocês verem uma cigana usando uma cor diferente, ou então as roupas, muitas roupas coloridas, né, a roupa de várias cores, ela está trabalhando ali várias energias. E aí eu também gosto de falar muito de uma curiosidade, que é da roupa de retalho. Muita gente vê as ciganas usando roupa de retalho. A roupa de retalho surgiu a partir de... As meninas fazem a roupa muito pequenas, e como a família não tem dinheiro para comprar um monte de roupa, cada vez que a menina crescia um pouquinho, era adicionada uma nova fileira de retalhos para que ela ficasse com a saia mais compridinha. Então, muita gente romantiza a roupa de retalho, mas a roupa de retalho, na verdade, era uma dificuldade de dinheiro, era uma dificuldade de fundos, né, de ter dinheiro para comprar novos tecidos para fazer uma roupa inteira novamente. Então, elas acabavam usando os retalhos, e aí, muitas vezes, os retalhos eram coloridos, porque eram retalhos que sobravam da roupa de alguma cigana que tinha uma condição um pouco melhor, e aí elas iam cortando em quadradinho e iam costurando umas nas outras e remendando aquela saia para ficar maior para as meninas. Uma coisa que você me falou que me lembrou da minha avó. Minha avó dizia que quando a criança nascia, ela precisava mostrar para a lua. Sim. Eles fazem a mesma coisa. Exatamente. Muitas culturas fazem isso, né? A lua para os ciganos é a Xunatu, é a madrinha dos ciganos. Né? Então, quando a lua está minguante, os ciganos estão mais recolhidos, né? Não gostam de fazer nada porque a gente tem pouca luminosidade. Quando a lua está nova, nós também temos pouca luminosidade. Agora, quando a lua está crescente ou quase cheia, é hora de fazer as festas, acender as fogueiras, porque a gente tinha bastante luminosidade para fazer os 3, 4, 7 dias de festa que eles gostavam de fazer. Então, por que se tornou a madrinha? Justamente porque, como não tinha muita luminosidade, eles estavam pelas estradas, estavam pelas matas, eles acabavam se aproveitando da energia da lua para praticar os ritos. Então, toda criança cigana é mostrada para a lua, principalmente vira um bumbum para a lua, para que ela seja apresentada e tenha sorte por toda a vida dela. Minha avó falava, lembro até hoje, ela falava assim, lua, luar, toma esse filho e me ajuda a criar. Exatamente. A bunda tua. É isso. E os ciganos também têm palavras, mas eles usam muito o dialeto romanês para apresentar as crianças para a lua, né? Eles têm algumas ritualísticas, o casamento também é geralmente feito em romanês. E é importante falar, né, que já falamos agora de uma ritualística que é bem legal, é importante falar que os ciganos não têm uma religião definida. Nós costumeiramente encontramos ciganos, inclusive evangélicos. Existe em São Paulo uma igreja evangélica só de ciganos. E toda a ritualística dessa igreja é feita em romanês. Então os ciganos não têm uma religião definida e nem são considerados religião. Cada cigano tem a sua religião, tem a sua religiosidade, tem as suas crenças. Santa Sara é a nossa mãe abençoada, nossa mãe amada, querida, que uniu todos os clãs ciganos.
debaixo da sua fé, assim como Nossa Senhora Aparecida, que também é nossa mãezinha querida aqui no Brasil. São as santas negras, né, as virgens negras, muito adoradas, e por isso ela é chamada Santa Sara a Cali. Algumas vezes a gente vê as pessoas colocando Santa Sara de Cali, mas aí já invalida o que quer dizer realmente a nossa padroeira. Ela é a Cali, Santa Sara a Negra, e não de Cali, que Cali é uma cidade. E aí nós acabamos por nos unir nessa fé, nesse dia de Santa Sara, e com todo o povo cigano, porque ela uniu esses clãs, né? Ela trouxe a unificação logo depois que ela foi canonizada pela igreja. Mas ainda assim, por ser negra, existe muito preconceito com ela nos países europeus, né? As pessoas até pouco tempo nem sabiam que ela tinha sido canonizada. No Brasil também. Alguém falou de Santa Sara? Ninguém falou. Aí perguntaram onde andam os clãs ciganos. Eles se escondem igual os maçons? Perguntaram, eu nem vi quem foi. Mas foi... Ah, sim. Os clãs ciganos? Não estão escondidos, não. Eles fazem muitas festas, eles se reúnem. As famílias extensas, porque eu queria falar dos 3 grandes clãs que existem aqui no Brasil, né? Quem colonizou o Brasil, na realidade, foram os Calon. O primeiro cigano que veio para o Brasil degradado foi um Calon. Mas logo em seguida vieram alguns ciganos Sinti e alguns clãs Rom também estão aqui no Brasil. E há muita reunião deles. Eles não se escondem, não. Eles evitam fazer a ritualística na frente dos Gadiô. Evitam. Evitam falar a língua deles, tanto que a língua deles não tem dicionário nenhum escrito. Porque é a forma que eles têm de proteger a cultura, né? De não deixar com que as pessoas se apoderem dessa cultura. Eu acredito que por ser uma cultura muito bonita, muito linda, milenar, algumas pessoas peguem essa cultura e usem para proveito próprio, acabando por nem dar os créditos para eles. E isso faz com que eles acabem se fechando um pouco mais e tentando se preservar, uma questão cultural que é, como eu falei, milenar. E que se não se unir para se preservar, acaba caindo aí. Aqui no Brasil é um dos únicos lugares do mundo, e eu tenho 2 pensamentos sobre isso, né? É um dos únicos lugares do mundo onde os ciganos são venerados, né? Aqui você encontra lugares que têm altares ciganos. O lado bom disso é que o povo cigano aqui tem uma visibilidade muito grande. As festas que eles promovem lotam, né? Nós temos a festa anual no Parque Garota de Ipanema, da Cigana Miristanês, com que reúne várias milhares de pessoas, né? Quando a gente faz qualquer desfile de escola de samba, onde os ciganos são convidados, há uma grande briga para as pessoas estarem participando da ala dos ciganos. Aqui existe uma grande visibilidade. Acho que tem 2 pontos. Um é muito positivo, que é esse amor e esse carinho que eles recebem de todo o povo que gosta, né, da etnia. E o outro lado que eu acho que tem sido muito ruim para a nossa visibilidade, né, para os ciganos principalmente, eu não sinto muito isso, porque já trato de questões que são muito marginalizadas, mas eu tenho a minha postura e a minha posição muito bem colocadas. Mas eu acho que o ponto negativo disso tudo é a mistificação que está acontecendo. Algumas casas, né, de matriz africana que pegam o nome do povo cigano e tratam as ciganas como pombagiras ou como Exu. Não que seja uma coisa ruim, porque eu acho que são energias maravilhosas, mas o povo cigano é uma outra linha, né? É uma linha diferenciada. Assim como existem os velhos na Umbanda, que é uma linha diferenciada, que não se mistura com, por exemplo, os caboclos, o povo cigano também é uma linha diferenciada que deveria ser tratada um pouquinho diferente, na minha opinião. Por isso que quando eu decidi por essa linha, né, quando eu resolvi abrir a Tsara, junto com meu esposo, nós definimos pela linha cigana oriental única e exclusivamente. Nós não trabalhamos com nenhum outro tipo de energia, a não ser a energia dos ciganos, justamente porque é uma energia que ela tem tanto para ser trabalhada, ela é tão rica, que nós faríamos 2, 3, 4 lives aqui
e eu não conseguiria explicar a grandeza desse povo, né? Um oceano de conhecimento. Porém, muitas pessoas querem trazer esse oceano de conhecimento como um laguinho bem raso. E é como eu falei, eles têm divindades próprias, eles têm um dialeto próprio, eles têm ritualísticas próprias, eles têm comidas típicas próprias, maneiras de vestir, dança. Nossa, é uma infinidade de assuntos que a gente poderia estar falando. Você chegou a me comentar que tinha curiosidade sobre as profissões. São muitas as profissões, muitas, Helena. Você não, assim, não dá para a gente imaginar. Desde domadores de circo, circenses, como existe aí em São Paulo, a querida família Isbano, maravilhosa, que são circenses, ciganos rom circenses. Você vai encontrar a família dos Calon também em Minas Gerais, que fazem shows na rua, são artistas de rua, dançam, fazem malabares, fazem coisas na rua. Você vai encontrar muitas ciganas que são costureiras, fazem roupas, ciganas lindíssimas, maravilhosas, como existe a Zingra em São Paulo, que é uma família de ciganos que trabalha só com costura. Você vai pegar ciganos ferreiros, ciganos que são também maravilhosos, que é a família Vacite, que se apresentam, né, com violino, tem um grupo e fazem música estritamente cultural cigana, e que até foram muito divulgados na novela Explode Coração, que o CD e o disco é todo dessa família, que é uma família muito querida para nós também, que é a família Vacite, cujo o presidente da União Cigana faleceu no ano passado, seu Mil Vacite, que nós tínhamos também um carinho enorme por ele. Então, na família dele já existiam pessoas que fabricavam tacho, né, os tachos de cobre, os famosos tachos de cobre dos ciganos, é um clã específico que trabalha com isso. Aí vem o pessoal que trabalha com leitura de carta, leitura de borra de café, leitura de mãos. É tão rico que eu falei, dava para fazer uma live só dos trabalhos que eles fazem, trabalhos manuais, lindíssimos, ciganas que trabalham fazendo colchas, bordados lindíssimos. Nossa, eles são muito trabalhadores. Eu digo que as pessoas não fazem ideia do que é entrar numa tiara cigana, num acampamento, e aquelas panelas areadíssimas, aquele chão de terra batido, que você não tem um farelo naquele chão, as camas perfeitamente forradas. Elas são muito caprichosas, muito talentosas. Cigano é um povo que é sobrevivente, né? Então eles fazem de tudo. O pessoal fala que cigano é ladrão e elas gostam de pegar a mão para... Falam que vale a mão, mas roubam o dinheiro que tem no seu bolso. E também a cultura. Essa cultura, como é que é? Oralizada? Forma oral? E aí a gente também tem a explicação para isso, né? Durante muitos milênios, o povo cigano foi um povo muito perseguido, né? Perseguido ao extremo. Nós somos o povo que passamos pelo nazismo, né? Existia campos de concentração só para ciganos. E, quer dizer, é um povo muito marginalizado há muitos milênios. Então houve uma época, principalmente na Idade Medieval, onde os ciganos tinham dinheiro e o dinheiro deles era sujo, não valia. Então você vai encontrar o histórico daquelas pulseiras de moeda, aquelas pulseiras de moeda que as ciganas usam, elas eram feitas porque o dinheiro do cigano não valia. O dinheiro do cigano era sujo, era mau agouro. Era, assim como os judeus, considerado algo como uma praga, né? Existia também uma cultura oral de que os ciganos teriam feito os pregos que pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz. E então, como um povo muito estigmatizado, o dinheiro deles não valia. As ciganas passavam muita fome por conta disso. Às vezes elas iam com pedras preciosas, né? Tentar trocar aquela pedra preciosa que elas achavam pelas estradas, pelas cachoeiras, né, pelas matas que eles se embrenhavam, e os donos das vendas roubavam aquelas pedras preciosas dela, principalmente das mulheres, que eram as que iam trocar, roubavam as pedras preciosas, às vezes roubavam o dinheiro e gritavam, cigano, ladrão, me roubou, porque sabiam que elas não iam ter voz para reclamar. Até hoje, Helena, é assim, né? Nós temos alguns relatos de meninas ciganas que estão pela rua carregando água, e que homens querem se aproveitar delas, e quando elas vão dar queixa disso, dizem, é pombagira, gosto de
né? É prostituta, gosta de receber homem. Então, existe essa insígnia muito grande, porque nós sempre, falo nós, mas não lembrando sempre, não sou cigana de sangue, sou cigana de coração e alma, falo nós, porque me compadeço muito dessa dor, né, de dizer que eles roubam. Então, o que acontece? Geralmente, quando uma cigana, ela precisa fazer o drabarimoso, ela precisa trabalhar com a leitura de sorte. Durante 7 anos, é também um rito do povo. As meninas precisam ler a sorte nas ruas durante 7 anos para que elas sejam abençoadas com o pão, com o sal, com o vinho e com o ouro. Então elas vão ler a sorte, vão para a rua ler a sorte, desde muito novinhas. E as pessoas tratam elas com um desprezo, com um pavor, com um pânico, que às vezes só resta mesmo isso, né? Roubar ou enganar. Eu já estive particularmente na rua com elas, fazendo leitura de sorte, e as pessoas enxotam elas das lojas como se fossem animais. Eu, depois de um dia, de algumas horas, junto dessas ciganas, eu saí de lá arrasada, chorando, porque é pior do que um cachorro. As pessoas tratam elas piores do que um cachorro. E eu, conversando com elas, brincava com elas, disse, olha, lá na minha tela, né, lá na minha tenda, as pessoas pagam para eu jogar para elas, né? Porque eu valorizo o trabalho, esse drabarimoso, eu valorizo essa prática. Então, elas disseram, nossa, que coisa maravilhosa, porque a gente está aqui na rua, a gente às vezes quer ler por R$5, R$2, o que der, o que o gadiô der, eles vão ler a sorte. Mas as pessoas têm medo por conta dessa história de roubo. O roubo vem disso, né? Dessa história de o cigano ia levar o dinheiro para pagar e o comerciante não queria receber. E ele com fome, às vezes, ou então roubava do cigano, o cigano achava justo, me roubou, eu vou lá na barraca dele e vou roubar também a fruta dele ou o pão dele, porque eu paguei por ele, né? Mas muitas vezes era dessa forma que acontecia. Esse negócio também de dente de ouro também era proteção, né? Para ninguém roubar. Os dentes de ouro, era isso. Eles tinham ouro, às vezes tinham pepita de ouro, tinham moedas, tinham pedras preciosas. Por isso você vai ver muitas ciganas ostentando colares lindíssimos de pedras preciosas. Por quê? Eles queriam trocar com o gadiô e o gadiô não queria. Ou então roubava deles. Então, para não roubar deles, né, para eles não serem pegos e não roubar deles, eles acabavam colocando aquela capa de ouro no dente, porque aí trancava o dente e não deixava roubar. Como é que funciona a questão da justiça do cigano? Eles têm uma justiça à parte, né? Apesar de respeitarem muito a justiça da localidade onde eles estão naquele momento, seja em que local do mundo, existe uma justiça própria, né? Para roubo, existe uma justiça própria para traição, para falta de palavra. O cigano tem como a moeda de troca mais importante a sua palavra. A sua palavra vale até a esposa, né? Você pode... Aí talvez venha essa cultura de vender a esposa. Não, eu dou a minha palavra. Dou em palavra a minha esposa que eu vou cumprir o que eu estou combinando aqui, acordando aqui. Então, eles têm uma questão de palavra, de conduta muito forte. Então, quando um cigano erra, eles não entregam o cigano para a lei do país, né? Se um cigano mata o outro, por exemplo, eles procuram resolver dentro dos clãs. Então, eles fazem o quê? A Cris Romani. Reúnem os mais velhos, né? E pedem aos mais velhos que decidam em voto qual será a punição daquela pessoa que errou. E isso é uma prática que era muito comum, né? Hoje em dia quase não se vê mais, mas a gente ainda sabe que em alguns clãs ainda persiste essa prática. Mas aí é uma questão muito escondida. Aí talvez caiba aí na pergunta dos maçons, porque como é uma prática somente deles e o juízo de conduta deles é muito próprio, eles não permitem que pessoas de fora assistam essas Cris Romani, esses julgamentos, né, esses acordos que eles fazem, não são absolutamente assistidos por ninguém que não seja cigano, que não tenha sangue cigano, que não seja até às vezes da própria caravana. Entendi. E você sabe se mudou alguma coisa com o Estatuto Cigano? Se ele está mesmo vigorando?
Olha, é uma luta muito grande fazer com que ele vigore, né? Agora a coisa está bem comprometida, porque assim como todos estão sofrendo com a pandemia, com toda essa questão que está acontecendo aí no nosso planeta, os ciganos também estão sofrendo, só que de uma forma um pouquinho diferente. Eles não podem fazer cadastro, né? Porque não tem endereço fixo. Então, muitas associações estão se reunindo, fazendo cesta básica, levando para eles. O estatuto deu visibilidade. Eu não posso dizer para você que não foi bom. Foi sim. Foi sim, e a gente agora, pelo menos, tem uma lei para se fazer cumprir. Antes não tinha. Antes o cigano, é como eu estava dizendo, sofria um abuso, era roubado, ou apanhava, ou queria matricular um filho na escola ou numa universidade, ou queria ser reconhecido como cidadão brasileiro para dar vacina nos filhos. A gente tinha muita dificuldade com a questão de vacina nas crianças, e agora isso melhorou demais. Isso está de outra forma. Então eu não posso dizer que foi um avanço, não foi retrocesso. Falta muito mesmo, porque ainda é difícil, às vezes tem que levar a polícia para matricular a criança na escola, às vezes tem que levar a polícia para vacinar a criança, né, para que entenda que é um Romá. Agora, todos os acampamentos têm diante deles a bandeira dizendo povo cigano, né, povo Romá, na frente para sinalizar que ali existem ciganos, mas foi um pequeno avanço. Eu acho que ainda tem muito para melhorar. Mas eu também acho que, assim, com todas as minorias é assim, com os negros, com as mulheres, né? Com a Lei Maria da Penha aí tem muita coisa para ser melhorada ainda, com o feminicídio, ainda tem muita coisa para ser melhorada para a comunidade gay, para todos, né? Eu acho que a gente está num momento no planeta de avanço, de avançar. Quando me perguntam, você acredita em retrocesso? Não acredito. Eu não acredito mais que o ser humano vai voltar para o que era antes. Depois de tudo que a gente aprendeu, a questão agora é só ir cada vez mais e mais para frente. Mas se cada um fizer a sua parte, né? Eu vejo muita gente falar que ama o povo, ama a cultura, mas muitas vezes marginaliza a própria cultura que diz que ama, né? Muitas vezes, pela falta de conhecimento, pela falta de estudo, pela falta de se inteirar o que é o povo cigano, acaba trazendo uma marginalização, por isso que eu disse dos dois lados da moeda, né, uma sensualização exagerada, que também acontece em outras vertentes, como por exemplo a dança do ventre, onde as mulheres acabam sendo objeto de desejo e não da ritualística que é de verdade. Assim como quando a mulher cigana está dançando, é sim uma coisa sensual, mas não é uma coisa sexual, outras questões também continuam vindo à baile nessa coisa de é preciso dizer que é uma etnia, que tem uma representatividade, que tem pessoas que estão aí encarnadas, moram em casa, matriculam seus filhos na escola, e aí eu já passei por isso, né, minha filha menor, e como eu falei, o povo cigano para mim não é só uma religiosidade, é um estilo de vida. Algumas vezes alguns colégios eu não posso matricular minha filha porque sua mãe é cigana, seu pai é cigano, né? Então, em alguns colégios de vertente mais católica, de vertente mais até cristã, a gente é um pouco caçado ainda. A minha filha hoje estuda numa escola que é liberalista para essa questão de religião, e ela fala, minha mãe é cigana. E aí agora as pessoas estão nutrindo curiosidade, né? Então me conta, ela é alemã, ela joga carta, ela faz reiki, como é que é isso? E outro dia, quando eu estive na escola, peguei as crianças me perguntando sobre mudras, que são os símbolos que a gente faz com as mãos, e foi muito interessante. Como em algumas escolas, já fui eu com meu esposo, o Diego, fomos dançar dança cigana de casal para representar a etnia cigana e mostrar um pouquinho da cultura para as crianças que estudavam com meu filho, com a minha filha, para que eles entendessem e parassem um pouco de marginalizar isso, né? Existe uma simbologia que o Jorge perguntou, Jorge Martins 72.
Existe como os maçons, existe alguma simbologia que identifica os ciganos? Ah, hoje, sim, hoje existe a bandeira cigana, que são os 16 aros, né, que foi reconhecida pela ONU, e ela existe e é o que reconhece o povo cigano. A parte de cima é azul, representando o céu, a parte de baixo é o verde, que representa o nosso chão, né? É aquela frase maravilhosa que o cigano sempre diz, que o chão é a nossa pátria, né? E a estrela é é a nossa casa, o céu é a nossa casa, e a roda é vermelha, representando essa força dos clãs, né, dos 16 clãs. Existem muito mais, não só 16, mas os que são reconhecidos, né, que tiveram uma estrutura para serem colocados dentro da lei. Então, convencionou-se esses 16 aros, e a representatividade do povo cigano é a bandeira cigana, com a parte de baixo verde, a parte de cima azul, e a roda vermelha com os 16 aros representando os 16 grandes clãs. E as danças têm algum significado? Perguntaram aqui os movimentos das danças. Com certeza. Ah, os movimentos das danças são maravilhosos, são riquíssimos, né? A cigana dança para o céu, dança para a terra, tem movimentos de saia que saudam os 4 elementos, tem movimentos de saia que saudam o mar, que saudam as cachoeiras, que saudam as montanhas, tem a firmeza das montanhas. Quando o cigano bate com o pé no chão com força, ele está saudando a terra, está saudando o chão. E quando eles põem os braços para cima, elevam os braços, eles estão saudando o céu, as estrelas, a lua. Tem danças, movimentos de braço que representam o sol, movimentos de braço que representam as estrelas, movimentos de braço que representam a lua. Então, a dança cigana tem movimentos de braço que representam o chamar a energia, o dispersar a energia. Quando uma cigana roda a saia dela, ela faz uma grande limpeza, um grande espiral de movimento, uma grande limpeza energética ao redor. Por isso as ciganas costumeiramente rodam muito as saias, porque elas captam aquela energia que pode não estar muito boa e batem os pés no chão com força, jogando essa energia para o chão. Então a dança cigana é muito repleta de simbologias, muito repleta. Eu não sou professora de dança cigana, temos aí excelentes professoras, maravilhosas professoras de dança cigana que podem trazer essa parte da cultura com muito mais riqueza, muito mais propriedade, mas com certeza a dança cigana é repleta de simbologia, é repleta de magia, né? Como sacerdotisa, então, posso falar isso muito de cadeira. Qual é o acampamento mais próximo que a gente tem por aqui? Olha, aqui, costumeiramente, porque eles são móveis, né? Eles não ficam por períodos assim extremos, mas costumeiramente nós temos em Campo Grande muitos acampamentos que ficam lá. Nova Iguaçu tem muitos acampamentos que também tem locais em Nova Iguaçu que são preparados por alguns ciganos lá da área para receber esses assentamentos. Campo Grande, Nova Iguaçu, Magé, você encontra bastante. Deixa eu ver mais em que lugar. E alguns lugares que são mais assim considerados roça, que não são muito cidade, e aí eles saem de lá. Eu já tive com ciganos que estavam acampados em Itaipuaçu, já tive com ciganos que estavam acampados em Magé, como falei, em Campo Grande, em Friburgo. Você encontra muitos acampamentos, mas eles são flutuantes, eles nunca estão por longos períodos no mesmo lugar. Mas agora 2 perguntinhas, aí vou perguntar a você também se você pode continuar. Eu vou terminar essa, abrir outra só para falar sobre espiritualidade, porque a gente não falou quase nada. Aí, falamos bem pouco, né? Como é que os ciganos fazem para manter a forma bonita espiritualmente corpo? Como é que as ciganas, principalmente, fazem para se tornar, para ficar bonita, né? E esse charme cigano e a saúde mental cigana, o que é que vocês fazem? Então, eu acho que a alegria de viver do povo. A gente dança quando nós estamos tristes, nós dançamos quando nós estamos felizes, nós dançamos. É essa coisa de movimentar a energia.
né? Eu acho que a beleza das ciganas, ela se mantém, quanto mais elas dançam, mais bonitas, mais belas elas ficam, e mais felizes elas ficam, e mais espantam essa tristeza, porque a gente não pode... nosso povo, ele dança, ele canta na alegria, na tristeza, na luta, na batalha do dia a dia. Então as crianças ciganas se acostumam a dançar desde muito pequenininhas, né? A cultura do flamenco, que é uma cultura muito bonita dos ciganos espanhóis, é uma dança de dor, mas ela é tão repleta de simbolismos e magia que fica uma coisa tão linda, né? Tão maravilhosa. Então, para a nossa saúde física e mental, com certeza absoluta, vou dizer assim, com total certeza que a dança é o grande incentivador para isso. Falando um pouco de espiritualidade, a nossa casa espiritual a gente se reúne uma vez por mês. Mas como essa questão da pandemia nos deixou um pouco distantes, né, por conta do isolamento social, todas as pessoas que costumeiramente vêm aqui estavam assim, mortas de saudade, justamente de ouvir as músicas e poderem dançar. E quando a gente se reúne para dançar, né, e os ciganos gostam muito, são muito musicais, gostam muito de música, outra particularidade é essa. Os ciganos não são muito chegados a atabaque, como algumas outras linhas espirituais. Eles gostam muito de músicas latinas, de músicas russas, de músicas romenas, de músicas árabes. Então, quando a gente se reúne para dançar, é uma alegria extrema. Aí a gente esquece os problemas, aí a gente deixa a mente tranquila, deixa a mente feliz, bebemos o nosso vinho e cantamos, brincamos, comemos, porque o cigano adora comer, o cigano é bom de garfo, adora comer. Preciso te perguntar também a questão tem alguma restrição alimentar? Não que eu saiba, não existe nenhum alimento considerado de mau agouro para os ciganos. Até porque a questão da fome era muito intensa. Até hoje, os ciganos espirituais com os quais nós trabalhamos, sempre que podem, falam que a gente precisa nutrir gratidão e agradecer pelo alimento que nós temos à nossa mesa, pela fartura que nós temos à nossa mesa, porque houveram épocas onde a escassez de alimento era muito grande. Então, aí por isso que são as comidas, você vai encontrar muita comida misturada, né? A paella, que é uma mistura de frutos do mar, com carne, com porco, com tudo, e arroz, que é considerado prosperidade, o arroz com lentilha, o próprio sarmá, que é arroz misturado com 3 tipos de carne. Então, eles gostavam muito de fazer comida que rendesse, que misturasse vários elementos para que aquela comida rendesse para todos da caravana. Então, eu nunca ouvi falar, ciganos comem peixe, ciganos comem frango, ciganos comem caça, comem porco, adoram leitão assado, adoram carne assada, adoram carne de porco. Eles gostam de comer bem. Então, gratidão. Agora vamos sair para entrar com umas falas sobre espiritualidade, que não falou nada. Sim, falamos sim. Aí a gente retorna depois novamente. Isso, então voltamos. Obrigada. Até já.